Quantos têm sido abençoados aí pelas palavras de promessas? E, não diferente disso, hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre este tema, obviamente, que diz, e o tema dessa palavra, né? Promessa não elimina o processo. Amém? Nós sabemos que sobre nós, e falamos, e estamos falando este mês, que as promessas do Senhor sobre nossas vidas têm aquelas promessas que são gerais. Por exemplo, descerá sobre vós o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, eu vou, mas eu deixarei para vocês o Consolador. Ok? Tem as promessas gerais que nós conhecemos. Aquele que aceitar a Cristo, né? Nova criatura é. Jesus disse também em sua palavra que... O que ele disse, Adriele? O Senhor nos diz que já não sou mais eu que vivo, né? Paulo diz, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Paulo diz essas palavras, ele entendeu que sobre a vida dele havia uma promessa de Deus. Havia a promessa de que sobre ele estaria um propósito. E neste propósito, claro, irmãos, quando nós recebemos uma promessa da parte de Deus, nós caminhamos mediante as circunstâncias, ok? Nós temos um processo até chegar à promessa. Nós temos circunstâncias até chegar a essa promessa. Então, existem diversos personagens na Bíblia que nós podemos ver que o Senhor deu uma promessa a eles. Um deles é Abraão. Abraão recebeu uma promessa de um filho, mas ele precisou esperar. José, ele recebeu um sonho de que ele seria um governador, mas antes de chegar ao lugar que Deus havia prometido para ele, ele precisou passar por processos. Davi, ele foi ungido rei. Mas Davi assumiu o trono de imediato, quando ele foi ungido rei? Não. Ele passou por um processo. Noé. Noé. Deus falou para ele que iria chover. Noé, vai chover. Construa uma arca. E ele demorou 100 anos para construir. Processo. E algo que ele não podia ver. Esses homens, eles caminharam sem ver. Eles caminharam mediante a palavra do Senhor, correto? Então, irmãos, uma promessa, mesmo que nós não estejamos vendo, quando é dita por Deus, nós precisamos perseverar em fé. Quando o Senhor fala sobre nossas vidas, quando o Senhor nos dá um direcionamento, quando o Senhor nos dá uma promessa, ainda que nós não a recebamos, né, de imediato, nós já temos algo pelo qual perseverar em fé. Esses homens aqui, eles não caminharam porque já estavam vendo. Eles caminharam porque haviam ouvido a Deus. E é justamente isso, lá em Romanos 10, no versículo 17, vai nos dizer essa verdade. Romanos 10, 17, consequentemente... Muito bom, peraí, estou babando aqui. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, está na nossa cara o tempo todo. O segredo para todas as coisas é nós ouvirmos a palavra de Deus. A gente sabe, a palavra de Deus está em nossas mãos. Quando o Senhor nos deixou essa palavra rica, Ele colocou nela promessas sobre nós. Mas, interessante aqui, o Senhor tem muitas promessas gerais. Mas o que o Senhor deseja para as nossas vidas, e num relacionamento íntimo com Ele nós podemos conseguir, é promessas pessoais para cada um de nós. O Senhor tem um plano e um propósito, assim como esses homens aqui. O Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um sonho com você. O Senhor tem uma promessa para você. Mas o que mais nós vemos aqui é que Abraão precisou caminhar sem ver. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde eu vou te mostrar. O Senhor disse um lugar?
Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, assim vai ser sua descendência. Essa foi a promessa. José, ele precisou permanecer fiel, mesmo sem entender. Quem conhece a história de José sabe que ele foi vendido como escravo. Ele passou por uma escravidão, ele passou por cadeia. E mesmo sem entender, José, ele precisou permanecer fiel para que ele pudesse alcançar um dia a promessa de Deus sobre a vida dele. Davi, ele precisou esperar sem saber quando ele iria assumir o trono. Foi ungido rei, mas no outro dia ele estava cuidando de ovelhas novamente. E Noé, Noé precisou construir antes de ver a chuva. Deus não deu nenhum sinal para ele, Deus somente falou. Nós também precisamos aprender a viver pela fé, meus irmãos. Como diz lá em 2 Coríntios 5:7, vamos ler, 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Então, de nada adianta nós termos fé para esta promessa, certo? Eu creio na promessa de Deus, eu creio no que Ele tem para mim. Um dia o Senhor se revelou a você, ou se Ele não se revelou ainda, creia que Ele vai se revelar. Mas de nada adianta se você não tiver perseverança para alcançar a promessa. Se você não perseverar para ter a promessa, infelizmente você ficará no meio do caminho. Mas o que todos esses homens, o porquê deles terem recebido a promessa foi por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Se você for olhar na história de Noé, a Bíblia vai narrar que ele era um homem justo, um homem íntegro diante de Deus. Se nós formos olhar a vida de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então tudo parte, primeiramente, de um coração inclinado a obedecer ao Senhor, de um coração inclinado a servir ao Senhor, de um coração inclinado a obedecê-lo. Então, se você obedece ao Senhor, consequentemente, o Senhor virá sobre você com uma promessa. Não a gerais, que todos têm, que todos temos, mas uma promessa específica para a sua vida. Quantos creem assim, em nome de Jesus? Irmãos, nada muda se você não perseverar. Se você não tiver fé, nada muda. Se você tiver fé e não perseverar, nada muda. Lá em Gênesis 37, nós vamos ler a história de José. A partir do capítulo 37, nós vamos ler a história de José. Não precisa abrir. Mas, ao longo desses capítulos, a Bíblia vai narrar que José, ele tinha quantos anos? 17, quando ele recebeu a promessa de Deus sobre a vida dele. Quando ele tinha 17 anos, ele sonhou com feixes, certo? Que ele estava amarrando um feixe com seus irmãos, estava na colheita, e aí, de repente, o feixe dele se levantava, os outros feixes dos irmãos se dobravam diante dele. No outro, as estrelas, o sol e a lua estavam lá. E aí o sol, a lua, as estrelas se dobravam diante da estrela dele. Isso era uma promessa do quê? Sobre a vida de José, uma promessa de governo, uma promessa pela qual ele viveria uma grande coisa, um governo diante de todas as pessoas. Então, o mais interessante é que as promessas de Deus sobre nossas vidas não é como uma linha reta, algo que a gente vê de imediato, está ali o ponto da minha promessa, e aí eu começo a caminhar, avistando ela, vendo a promessa diante dos meus olhos. Não. A grande maravilha de Deus sobre nós é que o Senhor vai nos revelar a promessa, mas o Senhor não vai nos revelar o caminho. No caminho do Senhor haverão circunstâncias. Neste caminho de fé, nesse caminho de perseverança, no caminho da promessa, haverão circunstâncias sobre as nossas vidas. Então, o primeiro teste
da promessa sobre nós, qual que é? José, quando foi contar este sonho para a sua família, o que aconteceu? Passaram a odiá-lo ainda mais. Começaram a dizer, então você vai governar sobre nós? Que história é essa? O primeiro obstáculo da promessa de Deus sobre nossas vidas é a própria rejeição. E é engraçado que a rejeição não vem daqueles que nós desconhecemos, né? Muitas vezes vem das pessoas mais próximas a nós. Muitas vezes vem dos nossos familiares. Ah, você recebeu essa promessa? Não, Deus me falou. Deus falou com você. As pessoas riem, as pessoas tiram sarro, as pessoas desacreditam que Deus te deu algo tão maravilhoso como essa promessa. José compartilhou com os irmãos e imediatamente os irmãos o odiaram ainda mais. Imagina então, na história de Noé, como nós citamos, né? Noé falando e falando e falando por anos, 100 anos, ele diz, gente, vai chover, Deus vai vir com juízo, se arrependam, é tempo, e as pessoas rindo dele, você está doido, meu, não tem água aqui, não tem nada aqui. Imagina Abraão, um senhor, 100 anos nas costas, e Deus dizendo que ele ia ser um pai de multidões. E você? Qual foi a promessa que o Senhor deu para a sua vida e de repente você começou a condicionar a promessa às circunstâncias da sua vida? Nós não podemos condicionar a promessa às circunstâncias. Nós não podemos condicionar as promessas daquilo que você está passando por dificuldade. Se a gente olhar José mesmo, ele foi vendido como escravo. E se a gente olhar pelos olhos naturais, até a gente pode pensar, fui vendido como escravo, Deus tinha um sonho para mim, que eu ia governar, acabou meu sonho. Agora vou ser escravo, acabou minha vida. Vou ser escravo para sempre, acabou minha vida. Mas com Deus, não é assim. Nós não podemos ler Deus a partir das circunstâncias. Nós precisamos ler as circunstâncias a partir da ótica de Deus. Sempre quando vem uma situação contrária, né? E quando diz que há propósito em todas as coisas, nós temos que ter isso em nossas mentes. Nós precisamos entender o porquê nós estamos passando por determinadas situações, meus irmãos. E aí que entra a perseverança. Circunstâncias adversas vêm? Vêm. É só um ou outro, é só comigo que acontecem essas coisas. Não, irmãos. Circunstâncias adversas acontecem com todos nós. Mas as circunstâncias são meios do Senhor nos levar ao alcance da nossa promessa. As pequenas coisas nos preparam para as grandes coisas. As pequenas coisas nos preparam para nós vivermos o sobrenatural. Então, muitas vezes a gente fica murmurando, né, por aquilo que a gente está passando. Muitas vezes a gente fica murmurando do salário que a gente recebe, do carro que a gente tem, da família que a gente pertence. Muitas vezes a gente murmura das pessoas que nos perseguem, sem se dar conta que todas as circunstâncias e todas as coisas, né, cooperam para o bem. Amém, irmãos? Isso é uma promessa do Senhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos parar de murmurar. Precisamos parar de declarar coisas negativas, né? Até semana passada nós vimos isso. O pastor falou aqui, a gente precisa declarar vida. Nós precisamos declarar coisas positivas sobre nós. Nós precisamos declarar para que o Senhor se alegre sobre nós. Mas não, a gente fica reclamando. Tem até gente que tem um adesivo no carro lá, né? Foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu? Então valorize. Para de reclamar do carro que você tem. Louve a Deus por aquilo que Ele te deu. E engraçado sobre isso, Cindy, é que o Senhor, Ele já nos deu tudo. Certo? E tudo que nós temos é dEle. E o Senhor nos deu para administrar. Administrar o que é?
dele. Ele nos empresta. Então, como é que a gente vai cuidar das coisas do Senhor? Reclamando? Ai, que emprego maldito. Ai, que chefe. Ai, que salário. Ai, que carro. Ai, que casa. Não. Irmãos, as pequenas coisas nos preparam para as grandes coisas. Se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Se nós formos abençoados e abençoar no pouco, o Senhor vai nos abençoar e nós vamos abençoar no muito. É isso, irmãos. Então, há propósito para todas as coisas, Sileno. Todas as coisas. José, ele foi fiel em todos os lugares que ele passou. Se a gente for ver a história dele, ele poderia questionar, né? Ah, estou aqui como escravo. O que está acontecendo? Senhor, como é que pode um negócio desse? A gente não vê nenhum versículo ao longo da história dele, uma murmuração sequer. Todos os lugares que José passou, ele foi fiel. Todos os lugares que José passou. Então, o mais maravilhoso disso tudo é que José, primeiramente, foi vendido como escravo. Ele foi para a casa de Potifar, certo? Na casa de Potifar, ele fez o melhor que ele podia fazer. Sem murmurar. Foi fiel ao Senhor em perseverança. Foi injustiçado. E quando ele foi injustiçado, o que aconteceu? Ele foi para a prisão. Na prisão, o que ele fez? Cuidou da prisão. Cuidou da prisão. Lá na prisão, ele interpretou sonhos, o sonho do copeiro. Ele interpretou o sonho do padeiro. Falou, você vai morrer, você vai restituir. José, ele viveu cada momento ali, como se a promessa de Deus sobre a vida dele já fosse real. Por quê? O que Deus falou para ele? Você vai governar. Então José assumiu essa promessa. José viveu essa promessa como se ela já fosse real na vida dele. Então, José na casa de Potifar deu o seu melhor ao ponto de governar a casa do próprio Senhor. José foi fiel e José governou a cadeia onde ele estava. Foi o chefe da cadeia. Então ele viveu como se a promessa já estivesse ali. Irmãos, muitas vezes a gente vive baseado no que Deus prometeu e nós esquecemos de viver o hoje. De repente você está no emprego, você de repente está numa posição esperando receber um título, esperando receber uma promoção para que aí sim você comece a fazer o seu melhor. Aí sim, quando você estiver satisfeito, você começa a dar o seu melhor. Não. José, independente da circunstância, independente da posição em que ele ocupava, ele deu o seu melhor. Ele foi fiel e ele perseverou baseado na promessa, como se fosse real naquele momento. Por que a gente reclama? Por que nós estamos reclamando onde nós estamos? Ah, mas o Senhor me deu uma promessa que eu ia ser um grande evangelista, que eu ia liderar um movimento, e eu estou aqui limpando o banheiro, limpando o chão. Como é que o Senhor vai nos colocar sobre o muito, se no pouco nós não somos fiéis? Ah, mas o Senhor me disse que eu ia ser um CEO, que eu ia ser um grande empresário, que eu ia liderar essa empresa aqui. Mas e aí, o chefe sai, aí você, opa, o chefe saiu, coisa boa, hein? Vou ali tomar um café, vou lá na cafeteria, vou dar uma enroladinha. Opa, meu supervisor, hein, saiu, agora eu posso relaxar. Jogar um celularzinho aqui, fazer uma horinha, meia horinha no banheiro. E aí, irmãos? Onde o Senhor nos colocou é justamente onde nós deveríamos estar. As circunstâncias nos levam pelo caminho da promessa. Mas se nós não estamos dando o nosso melhor, assim como José, de que forma o Senhor nos levará a coisas grandiosas? Ah, vou esperar o Senhor me dar, eu faço. É assim? Como é que a gente é promovido, Felipe? A gente estuda, a gente se dedica, a gente faz mais do que nos é pedido, correto? A gente busca o reconhecimento do nosso chefe.
E por que com Deus a gente é tão diferente assim? No final do mês a gente vai ter um salário, né? No começo, né? No quinto dia outro. Então a gente busca isso e a gente luta por isso. E Deus, que é rico de todas as formas, que nos deu tudo, como nós agimos diferente? Como nós ficamos negligenciando algumas coisas e medindo outras coisas? José poderia desistir ali, mas ele faz o certo quando ninguém está vendo. E a gente? Nós temos feito o certo? Porque quando a mulher de Potifar veio lá com José, ele fugiu, foi íntegro. Disse, eu não posso ofender o meu Deus. Precisamos agir como se aquilo que o Senhor nos prometeu já tivesse sido dado. Independente de onde nós estamos. O Senhor me falou que você é um pastor, mas eu estou aqui cuidando de IGC. Começa assim, irmão. O Senhor falou que você é empresário, mas eu estou aqui limpando o chão do banheiro da empresa. Começa aí, meu irmão. O Senhor falou que eu vou ter um grande negócio, mas eu estou cuidando do negócio dos outros. Começa aí. Como é que você vai saber administrar se você não fizer, não começar? Vamos dar o nosso melhor ao Senhor? Amém? E aí José, na cadeia, ele encontra o padeiro e o copeiro, né? Como nós falamos aqui. E José, ele recebeu um sonho lá no começo, certo? E agora ele está interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. E aí depois, quando acontece, né, o que José interpretou sobre a vida deles, o faraó, depois de uns anos, tem um sonho. E aí, se lembram de José. Olha, tem um rapaz ali na cadeia, que ele interpretou meu sonho. Fala com ele, faraó. Ele vai interpretar o seu também. E aí, faraó chama José, né, com todo o temor do Senhor, e ele diz, olha, o faraó fala para ele, eu soube que você interpreta sonho, é isso mesmo? Aí ele fala, eu não, é Deus. Isso deve dizer a nós, né, que nós precisamos dar toda a glória ao Senhor. E José diz, não, é Deus que interpreta. E ele interpreta o sonho de Faraó, e aí Faraó reconhece a sabedoria dele, e aí o Faraó o coloca como governador, e sim, ali se finda, finalmente, José, depois de muitos anos, né, assume essa promessa e é colocado como governador de todo o Egito. Mas vocês perceberam algo poderoso aqui, meus irmãos? Antes de cumprir aquilo que ele prometeu, que Deus prometeu para José, o sonho dele, né? Ele usou José para que realize os sonhos dos outros. Antes do Senhor realizar os nossos sonhos, Ele irá nos usar para realizar o sonho dos outros. Por quê? Nós precisamos dar o nosso melhor a quem quer que seja. José, ele sabia se a promessa dele seria acessada através de Potifar, sabia? Mesmo assim, ele deu o melhor na casa dele. José sabia se era através do copeiro que ele ia assumir a promessa dele, que ia chegar até a promessa? Não. Mas mesmo assim, José deu o seu melhor. José sabia que o carcereiro, através do carcereiro, ele ia assumir a promessa dele? Não. Mas todos estes homens o ajudaram a levar até o faraó, que ao interpretar o sonho do faraó, a promessa dele chegou. A promessa dele foi acessada. Irmãos, muitas vezes a gente fica medindo, né, as pessoas, muitas vezes a gente acha que não vai levar a lugar nenhum, mas o que essa história nos ensina é que nós precisamos ajudar quem quer que seja. Muitas vezes a gente menospreza certos relacionamentos, certas pessoas, certos lugares, certas posições, certas circunstâncias, mas todas essas coisas estão nos direcionando a fim de que nós cheguemos à promessa de Deus para as nossas vidas.
Todas as pessoas com as quais nós convivemos podem te ajudar a enxergar e a chegar à promessa que o Senhor tem para você. Deus coloca problemas na nossa frente, circunstâncias na nossa frente, coloca pessoas na nossa frente, para que seja o caminho do cumprimento da promessa dele sobre nós. Amém? Então você não sabe quem vai te ajudar a chegar na promessa. Não tem como saber. Mas se nós tivermos um coração ensinável, um coração que esteja fazendo tudo com muito zelo, com muito empenho, com muito temor, então nós chegaremos a ela. Amém? Está recebendo? Então, irmãos, quando nós vemos a história de Davi, Davi como um rei, né? Quando ele é ungido rei, na verdade, quando ele é ungido rei, o Senhor o via antes, porque ele disse para o Saul, né? Quando vinha a ovelha e aí o leão vinha sobre ela, eu tirava a ovelha da boca do leão. Quando vinha o urso, eu lutava com o urso, matava o urso para defender as minhas ovelhas. Então o Senhor já o via antes. Isso é pouco, né? Perto do que um rei faz, né? Mas a verdade é que se alguém pode defender as ovelhas de uma forma tão intensa, no pouco, quanto mais um reino, né? Quanto mais as pessoas no reino de Israel. Então, irmãos, tudo começa no pouco. Seja fiel no pouco. Amém? Talvez hoje você esteja vivendo sua vida e muitas vezes as coisas estão difíceis, né? Muitas vezes parece que não está chegando a lugar nenhum. Muitas vezes você acha que o Senhor esqueceu da promessa que Ele fez a você. Mas de que forma você tem lidado com isso? De uma forma como se esperasse sentado acontecer as coisas, ou de uma forma, como eu disse aqui, de uma forma perseverante, em fé, crendo que as pessoas que se colocam diante de você, as circunstâncias que colocam diante de você, te levarão para mais próximo dela? Nós temos vivido como se essa promessa já fosse real sobre nós? Ou nós temos simplesmente vivido de uma forma relaxada, esperando Deus nos trazer algo, esperando Deus fazer algo por nós, quando na realidade Ele já nos entregou tudo que nós necessitamos? E no Salmo 1, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? No Salmo 1 é dito sobre uma árvore, que nós devemos ser plantados juntos a ribeiros. E aí nós temos a fonte da água viva, a água da vida, né? Quem é a água da vida, irmãos? Jesus. E no seu tempo dá o fruto. E aí sim, né? Eu creio que todo o propósito de uma árvore é gerar o seu fruto. E quando o Senhor nos compara a essas árvores, e se nós formos ver essas árvores que dão frutos, vocês já viram alguma árvore comer do próprio fruto ou não? Se alguém viu, me chama que eu quero ver. Não. A gente nunca vê uma árvore comendo o próprio fruto. Então, o Senhor nos compara a árvores como essas. Quem é que vai desfrutar daquilo que nós produzimos? As pessoas. Então, o fruto é nosso? Não. Nós geramos para as pessoas. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que nós produzimos, servindo a Ele com amor, aquilo que nós fizemos de melhor, que é o fruto da árvore, o fruto de uma árvore, aquilo deve ser entregue às pessoas. Tudo aquilo que nós temos deve ser dado às pessoas. E aí que fica mais interessante dar lá. Você escolhe para quem dá o fruto? Se vê uma pessoa boa, você vai dar o fruto? Se vê uma pessoa ruim, você dá o fruto? Nós precisamos servir as pessoas independente do que elas são. Precisamos servir uns aos outros independente do que eles podem ou não fazer.
Por quê? É o caminho da promessa sobre nossas vidas. Então, irmãos, eu quero dizer, continue orando, continue obedecendo, continua plantando, continua sendo fiel, continua caminhando. Esses são passos fundamentais de uma promessa do Senhor. Se nós não aprendermos a servir uns aos outros, porque, olha só, eu vou ajudar o Felipe a realizar o sonho dele, o Felipe vai realizar o meu. Eu vou ajudar o Daniel a realizar o sonho dele, o Daniel vai ajudar a fazer o meu. Nós não sabemos quem será o agente do cumprimento da promessa, mas nós continuamos servindo com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, servir uns aos outros em amor. Eu dou o meu fruto para o Thierry dá o fruto dele. E juntos nós crescemos no Senhor. O grande propósito é esse. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, irmãos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Não dá. Ainda que você tente, e muito. O agente da promessa, né, que está no seu caminho, pode estar do seu lado aí agora. Colossenses 3:23 fala, Colossenses 3:23, por favor. Algumas coisas não. Tudo, né, o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Amém? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Hebreus 11, por favor, vamos declarar. Hebreus 11, versículo 1. 11:1. Ora, a fé é a confiança e a certeza. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, fé é continuar caminhando mesmo quando os nossos olhos não conseguem confirmar aquilo que Deus falou para nós. Mas tenha certeza, se Deus falou, então esse é o cumprimento. Se Deus falou, então pode ter certeza. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos.